Olá, muito bem-vindos. Nós vamos tratar agora da Resolução 330 de 2003, a resolução do Conselho Nacional de Saúde. Nós vamos falar sobre a NOB RH SUS. Este é o assunto. Pois bem, então, primeiro, como é de praxe nas resoluções, nas portarias, vem as considerações, né? O plenário do Conselho, na sua 136ª reunião, decide, considerando uma série de coisas, considerando a Constituição Federal, considerando a Lei 8080, 8.142, considerando os princípios diretrizes da norma operacional básica RH-SUS, que é o nosso assunto. A norma RH-SUS é um instrumento produzido, né, a partir da participação da sociedade organizada para a consolidação do SUS. Destaca-se nesse documento a importância do trabalho e a necessidade de valorizar os profissionais desta área e, assim, implantar um modelo assistencial e de regulação das relações de trabalho no setor de saúde. É sobre isso essa norma. Principalmente entender os recursos humanos no SUS, o modelo de cuidado em saúde, a regulação das nossas relações de trabalho no setor da saúde. Para isso, essa resolução aprova o documento, o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde, avanços, desafios e a reafirmação dos seus princípios diretrizes desta NOB. Aprovação dos princípios e diretrizes para a norma operacional básica dos recursos humanos no SUS, tá? Então, ela resolve. Temos uma política, princípio diretriz, uma política nacional de gestão do trabalho e da educação em saúde. Tá bom? Agora começamos com o texto dessa parte introdutória, que se faz importante, porque nós encontramos um manancial de possibilidades. Uma das provas da Banca Fundatec entrou neste mérito aqui. A parte inicial, introdutória, talvez até mesmo sem ter lido você soubesse a resposta, mas nós vamos analisar isso para você. Veja bem, a norma operacional básica de recursos humanos, né, do sistema de saúde, apresenta um grande avanço, uma vez que a profissionalização dos seus trabalhadores auxilia a problematização dos pressupostos do Sistema Único de Saúde. Essa diretriz orienta a ação, a atuação dos gestores e dos trabalhadores nas 3 esferas de governo. Considerando a importância da recolocação do trabalho e a necessidade de valorização dos profissionais do modelo assistencial e regular as relações de trabalho no setor da saúde. Esse é o título do texto. Você está vendo? Veja bem, tudo isso ainda não ingressou. Isso é uma apresentação que é bem maior do que isso aqui. Mas eu compilei para vocês aqui. A importância do trabalho, a necessidade de valorizar o profissional da saúde, de regulamentar as nossas relações de trabalho dentro do setor da saúde. Então, para isso, o Conselho traz conceitos básicos. Muitas vezes se perguntou, e eu também, nos longos dos meus anos de estudo, me perguntava, o que é uma NOB, afinal de contas? NOB, Norma Operacional Básica, doravante chamada de NOB, um instrumento normativo infralegal, ou seja, uma norma, uma portaria, ele está abaixo das leis, é infralegal. Tá? Elaborado, nesse caso aqui, pela Comissão de Intergestões Tripartite, né, para a operacionalização do Sistema Único de Saúde. Então, isso é o conceito de NOB, tá? Norma Operacional Básica. Então, a nossa norma aqui, estudada, infralegal, ela tem o intuito de fazer isso aqui. Um instrumento de participação da sociedade no SUS, falar sobre a importância do trabalho, do trabalhador, regular as relações de trabalho. Tá? E aqui nós começamos já com questões de prova de concurso que você não pode se atrapalhar. E o primeiro passo é nós fazermos uma comparação nesses 2 conceitos. Isso vem lá do direito administrativo, que são os princípios da desconcentração e da descentralização. Descentralização tu já conhece, né? Então, por exclusão, talvez tu chegasse na resposta. Descentralizar, eu sempre grito na aula, né? São níveis de gestão
diferentes. Descentralizar significa dividir a gestão no âmbito nacional, estadual e municipal. A capacidade de gestão, a capacidade de decisão, isso é descentralização. É a transferência da gerência, da gestão, da execução dos serviços de saúde, da prestação dos serviços. Estou distribuindo, estou descentralizando. Estados e municípios vão fazê-lo. Esfera federal, estadual e municipal. Tá? Isso é descentralização. O que eles trazem agora, nesse texto aqui, é o conceito de desconcentração. Tá? Das ações e serviços de saúde. Desconcentração é a execução das ações, ele acaba se entregando, né, de forma desconcentrada, do órgão central da administração pública, como, por exemplo, diretorias regionais de saúde ou equivalentes. Esse pedacinho aqui responderia também, eu tenho, vamos pegar no âmbito da União, o Ministério da Saúde. Se eu criar uma diretoria para tratar, né, da saúde sul, sudeste do Brasil, né, nordeste do Brasil, eu crio diretorias regionais. Isso é o princípio da desconcentração. Continua dentro do mesmo órgão. Aqui é Ministério da Saúde, professor. O que o Ministério da Saúde fez foi criar diretorias regionais. Dentro do princípio da desconcentração, nós podemos pensar aqui também no estado do Rio Grande do Sul. O estado é grande, então eu vou criar diretorias de saúde regional, né, para a área das Missões, para Santa Maria, para Vale dos Vinhedos. São diretorias regionais de saúde. Isso atende ao conceito desconcentração. Tá? E assim no município também. Eu posso criar lá dentro da Secretaria Municipal de Saúde, né, a Diretoria Regional de Saúde do Extremo Sul da Restinga, Diretoria Regional do Centro-Sul de Porto Alegre, Diretoria Regional da Zona Norte, Zona Leste. Isso está dentro do conceito de desconcentração. A descentralização tem níveis de gestão diferentes. O Ministério entregou uma parte para o Estado, uma parte para o município. Aí é descentralização. Tá? Então, fica atento. Professor, eu não consigo entender. Então, tu vai fazer assim para nós. Desconcentração de ações e serviços. São diretorias regionais de saúde. Tá? Olha, outro exemplo aqui de serviço de saúde dos povos indígenas. Isso é desconcentração. Execução de ações e serviços feitos por diretorias regionais. A descentralização é mais fácil, porque tu ouve sempre nas aulas de princípios do SUS, né? Transferência de gerência e execução das decisões do SUS, da gestão do SUS, no âmbito federal, estadual e municipal. Aqui, a desconcentração fica dentro de diretorias regionais de saúde, beleza? Olha a prova, olha só, vamos ver se tu conseguiria responder a pergunta. São todos aqueles que exercem as suas atividades em função do serviço de saúde, público ou privado. Olha a prova. Ver se consigo montar para você aqui. Rapidamente. Aqui, São todos aqueles que exercem atividades em funções de serviço de saúde público e privado. O que são? São trabalhadores do SUS? São trabalhadores da saúde? São. Olha as opções da prova. Gestores do SUS? Ou são gestores da saúde? Letra A, letra B, letra C e letra D. Só para a gente ter uma noção. Ele te pergunta conceito, ele só quer que tu dê a nomenclatura adequada. Como é que você mata a charada aqui? Se eu estou falando que exerce atividade, quem trabalha, pessoal? E trabalha e exerce atividade. Gestor, o nome muito bem diz, ele está lá na gestão, está lá na administração. O cotidiano é nosso. A gente é o chão da fábrica, né? A gente é quem põe a mão, a gente exerce atividade. É trabalhador. Resta saber se é do SUS ou se é da saúde. Se eu estou dizendo,
funções e serviços de saúde público e privado, é trabalhador de saúde. Porque o trabalhador do SUS, a gente vai ter esse cuidado aqui, ó. Todos aqueles que prestam serviços de saúde pública em serviços privados, conveniados e contratados pelo SUS. Então, para te ser um trabalhador do SUS, tu tem que estar numa instituição, que seja ela pública, ou seja até mesmo privada, mas ela é conveniada ou contratada pelo SUS. Professor, eu quero me enxergar aí dentro. Professor, eu trabalho no Hospital São Luís, em São Paulo. O Hospital São Luís é uma grande maternidade de São Paulo, né? Extremamente privada, né? Não tem convênios com o SUS. Quem que está lá? Lá está o trabalhador de saúde. Ponto. Aqui, trazendo para a região de vocês, né? Porto Alegre. Hospital Blank. Até onde eu sei, pelo pouco que eu frequentei, eu sei que tem somente iniciativa privada lá. Então, eu tenho trabalhadores de saúde lá. Agora, se você é Santa Casa de Misericórdia, Hospital Divina Providência, que tem convênio, tem contrato com o SUS, aí tu és um trabalhador do SUS, tá bom? Conceituamos esses dois itens. E quem é o empregador, professor, do SUS? Os gestores públicos, os proprietários de cotas, administradores, de todos os serviços conveniados e contratados pelo SUS. Então, a Santa Casa é um empregador do SUS, né? Gera emprego para vocês. Santa Casa, Hospital Divino, e lá se vai. Tá? Então, esses são os nossos empregadores. Outro conceito, gestão do trabalho no SUS. Gestão é sinônimo de gerência, é sinônimo de administração. Gestão do trabalho é a gestão, a gerência de toda e qualquer relação de trabalho necessária ao funcionamento do sistema. Desde a prestação de cuidados diretos à saúde do seu usuário até a atividade meio necessária ao seu desenvolvimento. Então, a gente tem a gestão ali dentro do nosso setor, a gente tem a gestão máxima dentro da estrutura hospitalar, o exemplo aqui, ou também a gestão no âmbito da Secretaria de Saúde. Gestão do trabalho, é gestão, é gerência de toda e qualquer relação de trabalho. Então, também não é difícil chegar na conceituação. Outra coisa, que tem muitos textos que falam sobre isso, né? Os textos, às vezes, enormes, falando sobre educação permanente e continuada. Também o conceito, segundo a NOB, na verdade, educação permanente e continuada. Constitui um processo permanente de aquisição de informações pelo trabalhador. Todo e qualquer conhecimento, presta atenção agora para te não estrear numa prova, por meio de escolarização, ele é formal. Tá? Estamos sentados na cátedra, é formal. Mas também tem produção de conhecimento não formal, que você pode receber assistindo um programa de TV, né, um programa de rádio, uma entrevista com o doutor fulano, com a enfermeira ciclana. Conhecimento não formal. As vivências das pessoas, as experiências laborais e emocionais, muitas vezes eu falo para vocês, né? A educação tem que considerar tudo isso. Quando eu digo para vocês, pessoal, você não pode ir para a prova sem saber o conceito de SUS. Eu deixo claro que é uma conceituação técnica para o mundo jurídico, que experienciar o SUS ao longo dos anos tu fez, na condição de uma, vamos colocar o termo bem bonito para não esquecer aqui, ó, na condição de uma trabalhadora do SUS. Seja um serviço conveniado ou contratado. Você atendeu pessoas pelo SUS. Você viu o funcionamento do sistema. Então, quando a gente fala sobre gestão permanente continuada, é um processo de aquisição que não termina mais. O trabalhador está sempre adquirindo conhecimento, seja pela escolarização formal, pela não formal, pelas vivências, pelas experiências laborais e emocionais
dentro do sistema único de saúde ou fora dele também. Porque tudo é considerado por essa carga de informação, de história que traz ao longo da vida. Sim, eu fui do Hospital Moinhos, eu fui da área tal, tinha que ir bem maquiada, arrumada, lá os processos de segurança dentro da sala cirúrgica são esses, isso tudo é valioso. Na educação permanente nós consideramos tudo isso. Mas eu sempre digo também na área da saúde, se tu não gosta de estudar, se tu não quer estudar, essa não é a tua área. Porque aqui tu vai estudar para o resto da vida. Por quê? Porque os procedimentos mudam, a medicação muda, a política pode ser alterada. Nós estamos em constante construção. Vocês estão vendo agora nessas novas políticas aqui, por exemplo. Educação permanente ou continuada, tá? Participação bilateral na gestão. Isso aqui é só um termo bonito para falar uma coisa, pessoal. A gestão, olha lá o Humaniza SUS. A gestão não é só do gestor. A gestão também é dos trabalhadores. Então, a participação bilateral na gestão significa a participação dos gestores e dos trabalhadores nas mesas permanentes de negociação. Então, tem uma mesa onde nós vamos negociar os nossos direitos, das condições de trabalhadores, até onde nós vamos com a instituição, qual é a contrapartida que nós aguardamos dessa instituição. Participação bilateral na gestão do trabalho é essa a ideia. Vamos botar na mesa de negociação. Objetivos dos participantes, a metodologia, o que nós vamos negociar nessa mesa, quais são as questões de trabalho a ser debatidas, qual é o objeto de negociação, como, por exemplo, os salários. O controle social da gestão no trabalho. Ora, o controle social só pode ser feito pela sociedade organizada, através de conferências e conselhos de saúde. E depois a gente vai ver um trecho dos nossos estudos falando sobre a nossa saúde ocupacional. Você é trabalhador da saúde. Este local de trabalho, que muito exige, que muitas vezes tem relações antidemocráticas, relações de assédio, tem as dificuldades do trabalho, a precisão, a necessidade de muitas vezes não poder errar. Saúde ocupacional. É o estado geral, biopsicossocial, emocional, apresentado pelo trabalhador e pela equipe do exercício das funções laborais do cargo em que ocupa. Então, você imagina quanto abala uma equipe, né, de trabalho quando tem a notícia, por exemplo, né, que um dos colegas é praticante de feminicídio e a colega da tua área também é a vítima do feminicídio. Tem que pensar na saúde ocupacional do trabalhador, e saúde é biopsicossocial, envolve aspectos emocionais, que é apresentado pelo trabalhador, pela equipe no exercício das funções laborais, no cargo em que ocupa. Os gestores em saúde, vocês já sabem quem são. A condição de gestor do SUS é atribuída ao responsável pelo SUS, que tem 3 esferas que tu sabe: municipal, estadual, Distrito Federal e nacional de saúde. Bom, para falarmos sobre direitos do trabalhador, o que nós temos aqui agora é lembrar do padrão de lotação de pessoal. Isso é importante para nós porque o padrão de lotação vai dizer a quantidade de pessoas que vão trabalhar ou devem trabalhar no local, para a gente perceber que está faltando, que o gestor não está contratando. Isso é importante. Temos um padrão de lotação. O que é lotação? É a pessoa colocada na repartição onde deve trabalhar. Isso é lotação. É a definição da equipe interprofissional, segundo a necessidade social em saúde, em contraposição às equipes e processos de trabalho pré-definidos, com a introdução de processos de avaliação de desempenho, né, sobre o controle popular. Padrão de lotação de pessoal é entender isso. Talvez o pré-determinado pela equipe seja muito menor do ideal para trabalhadores da saúde, né? Então, tem uma equipe sobrecarregada, né, que não tem condições de errar, porque tem excessos de processos de trabalho, de não atender bem seus usuários. Então, é bom, importante que tenha um padrão de lotação de pessoal. E agora nós começamos aqui sobre... Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar. Tudo certo. Sobre os princípios e diretrizes da gestão do trabalho no SUS.
Bom, se tem gestão do trabalho, de novo, eu começo a ver que tem responsabilidade das 3 esferas dos gestores. É gestão, os gestores são responsáveis. O gestor do SUS, das 3 esferas de gestão, deve elaborar um diagnóstico da situação dos recursos humanos, ou seja, nessa instituição, quantos tem, quantos seriam necessários, né? Quantidade de trabalhadores para o cargo da administração direta e indireta, quem está aqui cedido na instituição, quem é terceirizado nessa instituição, né? Qual é o local de lotação e distribuição, né? Na base territorial desses servidores, a atenção dividida, né, em básica, média e alta complexidade, e os seus respectivos servidores, as categorias profissionais, se as especialidades estão completas, o salário, professor. Tudo isso é falar sobre um diagnóstico da saúde dos recursos humanos no SUS. Elaborar o quadro de necessidade desses recursos humanos, ou seja, o que precisa, quantos faltam. E outra coisa, né, gestores aqui, realizem o concurso público, contratem e mantenham o quadro de pessoal necessário à execução da gestão e das ações de serviço de saúde. Por isso nós estamos aqui hoje. Concurso público, contratar e manter o quadro de pessoal. Negociar a inclusão nos convênios e nos contratos com prestadores de serviço de saúde sobre a quantidade e tipo de profissionais necessários e obrigatórios. Ou seja, quando eles estão nesse sistema, muitas vezes, né, que chamam hoje de parceria público-privada, de contratação de entidades, né, filantrópicas, que essas entidades, ao serem contratadas, também venham com um número de profissional adequado para trabalhar. É isso que ele está afirmando aqui. Instituir o órgão ou designar uma equipe de trabalho responsável pela gestão dos recursos humanos, também tem isso, né? Alguém que pense em recursos humanos para poder elaborar o nosso plano de carreira de cargos e salários. Até hoje nós estamos aguardando. Uma gerência de gestão colegiada, saibam, o mesmo raciocínio, né? A gestão ela precisa ser colegiada, tem que ter governo, tem que ter trabalhadores, tem que ter um banco de dados dos recursos humanos na área da saúde, né? Instaurar processos administrativos para apurar as responsabilidades dos trabalhadores por conduta, atitudes e atos inadequados, pessoal. Então, muitas vezes, a gente cai num PAD, processo administrativo disciplinar. Esse PAD tem que nos respeitar e dar a gente o direito à ampla defesa. O gestor vai pactuar o financiamento da Política Nacional de Recursos Humanos com a comissão de intergestores tripartite, né? Aí vem as atribuições do gestor federal, mesmo raciocínio. Aqui são recursos humanos de caráter nacional, atribuição do gestor organizar esse banco de dados do sistema de informação, tá? Elaborar anualmente junto aos estados o Programa Nacional de Educação Permanente para os nossos trabalhadores. Depois vem o gestor estadual, né, que vai manter o pagamento de vencimentos legalmente reconhecidos, que são obrigações, né, do Estado, tá? E o gestor municipal, que elabora anualmente, juntamente com os órgãos da estrutura gestora do SUS, né, municipal, um programa municipal de educação permanente dos trabalhadores em saúde, né? Depois veio a participação na gestão do trabalho, que a gente já viu a ideia da gestão paritária, da gestão participativa, da gestão democrática. Tudo isso vocês têm dentro, né, da linha de Sistema Único de Saúde, tá? Sobre humanização, mesmo raciocínio. Quem nos contrata, pessoal? Ora, servidor público é contratado pelos gestores federais, estaduais e municipais. E aí nós temos que ter direito assegurado da reposição de trabalhadores. Ora, se tem trabalhador no Clínicas do Conceição, vamos pegar na Prefeitura de Porto Alegre, tem que repor esses trabalhadores. Tá? Equidade no trabalho para efeitos de elaboração do plano de cargos
e salários na área da saúde, as categorias profissionais devem considerar para a classificação em grupos de cargos, né? Para formação e qualificação profissional e complexidade exigidas. Carreira, eles ainda vão fazer esse plano de carreira para nós. Trabalhadores públicos, a administração pública direta e indireta, as agências, né? Onde houver consórcios, nas 3 esferas de gestão, vão ter uma carreira para os trabalhadores, tá? Da qualidade desse plano de carreira, pessoal. Plano de carreira, além de, evidentemente, a gente ficar almejando um recurso maior financeiro, tem a questão de fornecer aperfeiçoamento, qualificação dessa mão de obra profissional, para melhorar a resolutividade no atendimento dos nossos pacientes, tá? E assim tu vai evoluindo com aprimoramento, com curso, com qualificação, e a carreira vem te agraciando também com melhores condições, né, financeiras. Cargos de livre provimento, aqui são os CC, só para vocês lembrarem, tá? O CC é esse indivíduo de livre nomeação e livre exoneração. O CC, o cargo de livre provimento, exerce direção, chefia e assessoramento. É importante também que tenham tecnologias de gestão no trabalho, né? Em todos os campos de gestão, tá? Tenha-se uma base de dados onde a gente reconheça, né, a gestão no trabalho do SUS, bancos de dados com os nossos recursos humanos, quem é, de qual hospital é, né? E esse banco de dados de avaliação, pessoal, serve para nós escalonarmos na carreira depois, tá? Facilite a avaliação permanente da capacidade de oferta e a necessidade de recursos humanos para realizar ações de serviço de saúde. Então, consigo saber quantos médicos, obstetra, anestesistas, quantas enfermeiras de determinadas áreas eu tenho e o que eu preciso, né, para as instituições. Sobre negociação, já falei, sobre a mesa de negociação. Lembre-se dos processos administrativos que verificam a conduta do trabalhador, e nós temos direito a amplo direito de defesa. E, por fim, as diretrizes da política de desenvolvimento dos trabalhadores do SUS, esta é para o próximo encontro. Então, agora, nós paramos aqui falando sobre a Resolução 330 em sua parte introdutória, sobre a aprovação dessa Política Nacional de Gestão do Trabalho, Educação e Saúde, sobre princípios e diretrizes da NOB-RH-SUS, e aí nós falamos sobre conceitos básicos, e tem ali uma tendência de vocês encontrarem na prova alguns conceitos básicos aqui elencados no estudo dessa nossa tarde, tá? Então, essas são as dicas de hoje. Nós teremos um encontro sequencial, onde nós tratamos, evidentemente, do restante deste conteúdo.